caso de São Paulo, hoje a partir da meia-noite tem essa restrição, só funciona comércio, serviços essenciais na realidade, e alguns lugares também na contramão dessa situação estão flexibilizando restrições, como é o caso do Amazonas. Manaus agora vai flexibilizar algumas restrições. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, é correto, nesse momento, restringir circulação, como está fazendo São Paulo e outros estados? E qual a sua avaliação sobre o que faz o estado do Amazonas? Olha, uma coisa importante que precisa ficar claro para o ouvinte do programa é que restrição à circulação de pessoas nós só fazemos em cenários de forte circulação viral e onde você perde o controle da transmissão comunitária de uma forma que isso gere um estresse na rede médico-assistencial. O que São Paulo está fazendo hoje é uma medida eficaz, é uma medida que ajuda, mas precisamos lembrar de uma coisa, está fazendo atrasado, assim como Manaus também fez atrasado, não com o nível de atraso de Manaus, né? Porque Manaus só conseguiu fazer essa restrição forte à circulação de pessoas já no pico máximo da transmissão comunitária do novo coronavírus, no início de janeiro de 2021, e por determinação judicial, né? A diferença é que São Paulo, nesse momento, faz isso por iniciativa do governo, né? E faz isso de forma tardia. É bom lembrar isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, olha, o governo de São Paulo é altamente eficaz, é um exemplo para o Brasil. Não, ele está fazendo isso de forma atrasada, deveria ter feito isso antes, justamente para evitar o que nós estamos vendo agora. Filas de espera para leito de UTI, superlotação de hospitais e mortes acontecendo em uma quantidade sem precedentes. Sim. Em relação a essa nova cepa, a variante P1, né, que foi identificada ali em Manaus, não é à toa que ela surgiu aqui no Brasil, né, Gessen? O Brasil tem essa circulação livre do vírus, sem restrição até este momento, e justamente nesse ambiente que essas novas variantes surgem. E a gente teve essa P1, isso não quer dizer que vai parar por aí, inclusive. Não, não mesmo, não mesmo. É bom lembrar que, inclusive, nesse momento, nós estamos falando em variantes novas agora no Nordeste dos Estados Unidos, variante nova na Finlândia, fora aquelas variantes ameaçadoras que a gente já conhecia, do Reino Unido, da África do Sul, e essa de Manaus, que parece ser uma das mais preocupantes pela quantidade de mutações que ela carrega, né? Ela carrega uma quantidade de mutações bem maior do que as outras, e o impacto que ela causou em termos de adoecimento e morte em Manaus foi muito grande, né? Nós não sabemos com certeza se essa variante surgiu em Manaus, se ela surgiu no Amazonas. O que nós sabemos é que certamente ela começa a circular com mais força no estado do Amazonas, né? E, portanto, essa associação temporal aí de surgimento da epidemia, ou melhor dizendo, da variante, se é uma variante brasileira, amazônica ou não, a gente ainda não sabe, mas nós temos certeza de que é uma variante que teve passe livre no Amazonas, em Manaus, e está tendo agora no Brasil e está sendo exportada para o mundo, horrorizando a humanidade, né? Eu tenho recebido quase todos os dias, pelo menos 2 ou 3 contatos de jornalistas franceses, turcos, do Reino Unido, italianos, preocupados, porque eles estão mais preocupados com a P1 do que o presidente Bolsonaro, por exemplo, do que o ministro da Saúde. É impressionante isso, né? Eles estão super preocupados com as medidas que eles vão tomar lá, as estratégias que vão ser tomadas. O Reino Unido, por exemplo, encontrou um caso infectado lá no Reino Unido, né? E fez uma busca enorme, né? O chamado contact tracing, né? A busca de contatos, foi atrás das pessoas que esse cidadão tinha entrado em contato, quais foram os meios de transporte que ele frequentou, para quê? Para fazer o que nós deveríamos fazer desde o início da epidemia e nunca fizemos: rastreamento de contatos e bloqueio da cadeia de transmissão. Então, é por isso, pelo Brasil, pelo Amazonas, por Manaus principalmente, esse laboratório a céu aberto ter oferecido esse passaporte ao novo coronavírus, é que provavelmente você cria esse ambiente favorável para essa epidemia com proporções bíblicas, né, que nós estamos vendo agora aqui no Brasil, pensando em doença
de transmissão respiratória, né? Então, sem dúvida, o Brasil erra, insiste no erro e, lamentavelmente, nós temos visto inúmeras respostas negativas dos sistemas de saúde, né? Dos indicadores, principalmente, né? A Fiocruz recentemente divulgou um levantamento feito sobre a circulação dessas variantes potencialmente ameaçadoras e os resultados são desanimadores, né? Nós encontramos essa variante circulando em vários estados do Brasil, em quase todos os estados que foram avaliados, já tinha 50% de predominância das amostras. É claro que não são amostras totalmente representativas da população, né? Mas são amostras vindas de diferentes regiões do Brasil que nos mostram uma certeza de que essas mutações associadas com maior transmissibilidade e com maior capacidade de causar o caos médico-sanitário e, com isso, mais adoecimento ou morte, elas estão, nesse momento, amplamente disseminadas. Nós avisamos lá atrás, em janeiro, né, que era um equívoco do ministro Pazuello, do Ministério da Saúde, fazer a transferência de mais de 800 pacientes de Manaus para cidades como São Paulo, Porto Alegre, Salvador, São Luís, Recife, todas elas com problemas hoje, né? E naquele momento nós também recomendamos que fosse feita, que fosse aumentada a fiscalização sanitária, as barreiras sanitárias interestaduais, aeroportuárias, nada disso foi feito. E é por isso que o novo coronavírus, em especial essas novas variantes com maior transmissibilidade, elas têm um passaporte livre no Brasil, elas têm um passaporte diplomático viral, né? Elas circulam livremente no Brasil, infelizmente, Thalita. E é por isso que estamos nessa situação tão trágica, tão aterradora, nos aproximando muito rapidamente dos 300 mil mortos. Confirmado. Que situação, Gessen. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você sempre traz informações muito importantes aqui para o nosso público. Muito obrigada. Até uma próxima. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço pela oportunidade, Thalita. Um abraço para todo mundo.